Boa noite, minhas queridas amigas, meus queridos amigos do programa Semente Abstrata. Nesta sexta-feira, são 19 horas e 30 minutos, aqui na capital de São Paulo. Eu sou João Paulo Hack Miranda e este é o nosso programa Semente Abstrata. Sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023. É uma satisfação e uma alegria estar novamente aqui com todos vocês. Hoje trouxe um tema que eu considero dos mais relevantes deste momento em que nós estamos vivendo. O tema do nosso programa de hoje é Kali Yuga, a Idade de Ferro. Esse nome pode parecer um pouco estranho. João, o que significa Kali Yuga? Eu vou falar, pessoal. Eu vou falar sobre o que significa Kali Yuga, por que nós estamos vivendo uma Kali Yuga, e também vou falar sobre a Satya Yuga, que é uma polaridade da Kali Yuga. Eu vou fazer uma passagem pelas questões dos nossos dias atuais com uma perspectiva para um futuro próximo e para um futuro um pouco mais remoto. Tá bom, gente? Peço desde já que vocês visitem a nossa página no YouTube, youtube.com/Semente Abstrata. Faça sua inscrição no nosso canal, toque o sininho e curta e comente. Comente os nossos programas. Deixe lá suas dúvidas, faça perguntas que eu terei a maior satisfação em respondê-las nos próximos programas. E você autorizando falar o seu nome, eu falo o seu nome aqui no ar. Você pode também mandar a sua dúvida, a sua observação, a sua sugestão para o e-mail esfinge137@gmail.com. esfinge137@gmail.com. Mas voltando, portanto, ao tema do nosso programa de hoje, Kali Yuga. Vivemos dias de Kali Yuga. O que isso significa? Quais são as implicações da Kali Yuga? Gente, Kali Yuga é um termo que tem origem na língua sânscrita. Sânscrito é a língua sagrada do Oriente. Assim como o hebraico é a língua sagrada do Ocidente, o sânscrito é a língua Jina, a língua sagrada do Oriente. É uma língua que surgiu no norte da Índia há muitos e muitos milênios, aí nos primórdios da raça ária, da quinta raça mãe ária, que é o nosso momento evolutivo atual. Pois bem, esse termo Kali Yuga, ele vem portanto, da própria tradição hindu, da própria tradição dos Vedas e da literatura sagrada, os Vedas, que são compêndios da literatura sagrada hindu, e da própria tradição iniciática hindu, da antiga Aryavarta. Yugas, pessoal. Yuga significa idade, significa ciclo. A sabedoria iniciática das idades, que tem base, tem origem na antiga sabedoria hindu e tibetana, ela nos ensina que os ciclos evolutivos, eles são divididos em períodos chamados de yugas, ciclos ou idades. Existem 4 tipos de yugas. A Kali Yuga, Kali significa ferro, Kali significa escuro, sombrio. Kali Yuga, Tetra Yuga, que é a idade de prata,
Dwapara Yuga, que é a idade de bronze, e Satya Yuga, que é a idade de ouro. Essa divisão, gente, ela tem a ver com a própria cosmogênese, que é o compêndio doutrinário que fala da origem do cosmos, da origem do universo. A cosmogênese nos ensina que um grande Manvantara, ou Manvantara, que é o grande período de uma manifestação de um ciclo evolutivo completo, ele tem uma duração em anos de 4 bilhões 320 milhões de anos. Esse período completo, esse Manvantara completo de 4 bilhões 320 milhões de anos, 4 milhões 320 e chega a 4 bilhões 320 milhões de anos, tá bom? É que a base é sempre o número 432, porque o número 432 é um número que rege a própria evolução cósmica, tá? É um número que tem uma conexão muito grande com a evolução cósmica dos ciclos. Não vou entrar isso em detalhes agora, porque não temos tempo. Mas vejam o seguinte, existe uma divisão, portanto, em yugas, Satya Yuga, Dwapara Yuga, Tetra Yuga e Kali Yuga. Só para eu não falar bobagem aqui para vocês, vejam o seguinte. A Satya Yuga, ou também chamada de Krita Yuga, que é a idade de ouro, tem um padrão de 1.728.000 anos. 1728. A Tetra Yuga, a idade de prata, 1.296.000 anos. A Dwapara Yuga, a idade de bronze, 864.000 anos. E a Kali Yuga, a idade de ferro, 432.000 anos. Então, vocês devem estar se perguntando, João, então nós estamos vendo uma Kali Yuga, essa Kali Yuga já está durando quanto tempo? Quanto tempo ainda vai durar? Porque é muito tempo, são 432.000 anos. Pessoal, sim, mas vamos considerar que sob a perspectiva cosmogenética, esses períodos de tempo, eles são relativos, porque essa maia em que nós vivemos, esse senso de realidade que nós vivemos, ele possui uma vibração específica, tá certo? Em que nós temos uma sensação, não é, de tempo que é muito... que segue esse padrão, não é? Esse padrão que nós temos. Então, a pessoa vive em média 80, hoje em dia 80, 90 anos de idade. Você fala assim, nossa, uma pessoa que viveu 90 anos viveu muito. Só que é isso, considerando os éons, considerando os grandes ciclos evolutivos, isso não é nada. 500 anos não é nada, 1.000 anos não é nada, 5.000 anos não é nada. Né? Quando se fala em yugas, essas grandes yugas, se fala em milhões de anos, em bilhões de anos. Mas vamos voltar, vamos trazer aqui um pouquinho mais para o material, vamos trazer um pouquinho mais para a nossa vida, para a nossa vida mesmo aqui, né? Nossa vida material, nosso dia a dia, qual a implicação disso no nosso contexto atual? Vamos lá, pessoal. Dentro dessas grandes yugas, existem ciclos de pequenas yugas, tá certo? Pequenos ciclos menores, de Satya Yuga, de Tetra Yuga, de Dwapara Yuga e de Kali Yuga. Atualmente nós estamos vivendo um fim de uma Kali Yuga que tem pouco mais de 5.000 anos. Isso significa que há pouco mais de 5.000 anos existiu sim na face da Terra uma Satya Yuga, uma idade de ouro, dentro do nosso contexto evolutivo atual. Isso aconteceu nas antigas civilizações que floresceram no norte da Índia, na chamada Aryavarta, há milhares e milhares de anos, há mais de 5.000. Aí nós podemos falar em 6.000, 7.000, 10.000 anos.
para a teosofia, para a sabedoria iniciática das idades, isso não é um grande período de tempo. Para a nossa ciência oficial mas é isso, né? Para a perspectiva da ciência das idades, não. Então, o que acontece, pessoal? Existiu esse período de Satya Yuga em que floresceu na face da Terra grandes civilizações que viveram que tiveram um grande crescimento, tá certo? Foram civilizações muito harmoniosas, as pessoas prosperavam, existia uma maior justiça social, praticamente não existia violência, as pessoas eram mais harmoniosas, eram mais felizes, elas eram mais espiritualizadas, elas viviam mais para dentro, elas eram muito mais altruístas. Porque esses são os atributos, pessoal, essas são as características de uma idade de ouro, de uma Satya Yuga. Houve um marco, a teosofia nos fala, a sabedoria das idades, houve um marco essencial de mudança, de fim desse período de Satya Yuga e início deste período de Kali Yuga que nós estamos vivenciando ainda nos nossos dias. Isso aconteceu, esse marco é tido como a morte do Avatar aí, Zeus Krishna, há cerca de 5.000 anos, não é? Esse grande ser, essa grande consciência que foi Zeus Krishna, um Avatara que teve a sua manifestação na antiga Índia, na antiga Aryavarta. Então a morte, Krishna é considerado assim, foi uma manifestação na face da Terra da maior pureza e do maior amor. Tá? E a morte de Krishna, portanto, marcou o início da Kali Yuga. E a Kali Yuga, a idade de ferro, a idade sombria, ela é caracterizada pelo predomínio do materialismo, pelo predomínio do egoísmo, pelo predomínio do não espiritualismo, tá? Da injustiça social, da corrupção, da violência. Na Kali Yuga, vale mais o que você tem do que o que você é de verdade. Na Kali Yuga, as pessoas dão valor ao que elas sentem, não é? O amor é valorizado pelo lado da luxúria, pelo lado da paixão, da luxúria, dos instintos. E aquilo que se valoriza como real, como verdadeiro, são falsos deuses, não é? Aí sempre travestidos em questões puramente materiais e de vaidade, não é? Então, portanto, esses são os atributos, né, de uma Kali Yuga. Esse período, pessoal, de Kali Yuga, como eu falei, esse marco, né, do fim da última Satya Yuga, idade de ouro que teve na face da Terra, e o começo desta Kali Yuga que nós vivemos, dessa idade sombria, dessa idade de ferro, além da morte de Krishna, também é chamado do cisma de Irshu. Quem fala muito sobre isso é um grande ocultista, é um grande hermetista chamado Alexandre de Saint-Yves d'Alvedre. Infelizmente, as obras de Saint-Yves ainda são pouco publicadas no Brasil. Temos o Arqueômetro, que é uma obra muito hermética, de muito difícil assimilação, e temos também um livro muito interessante chamado, que eu já citei aqui no programa, chamado Missão da Índia na Europa, Missão da Europa na Ásia.
o Saint Ives da Alvedra escreveu vários livros chamados As Missões, a missão dos judeus, a missão dos patriarcas, a missão dos soberanos. Nessa série de missões, Saint Ives fala muito sobre a Satya Yuga, fala muito sobre a sinarquia, que é a mesma coisa. Quando fala sinarquia e Satya Yuga é a mesma coisa, a Idade de Ouro. A sinarquia é o sistema político, econômico, social de uma Satya Yuga, de uma Idade de Ouro. Na Idade de Ferro nós chamamos de anarquia, como uma polaridade de sinarquia. Isso não tem a ver com os movimentos anarquistas que surgiram lá no século XIX, né? Que eram feitos por italianos e tal. Não tem nada a ver, tá? Aí é o caso, a sinarquia é uma polaridade da anarquia. A anarquia é o sistema político-econômico-social que nós vivemos, tá certo? É o sistema político-econômico-social das sombras, que privilegia poucos em detrimento da maioria. Então, pessoal, Saint Ives fala muito sobre isso, fala sobre o cisma de Hirscho. Não vou entrar a fundo nesse assunto, porque é um assunto muito complexo e temos ainda... temos pouco tempo de programa, né? O nosso tempo é bastante limitado. Mas, de qualquer forma, pessoal, existem outros autores que se debruçaram, outros autores muito bons que se debruçaram, que falaram sobre este momento que nós estamos vivendo, sobre esse momento de Kali Yuga. Eu vou trazer aqui algumas dicas de leitura para vocês. Podemos falar de Mircea Eliade, esse grande hermetista romeno, grande mitólogo. Ele escreveu um livro muito interessante chamado Imagens e Símbolos. Ele fala de Kali Yuga. Se der tempo, eu até vou ler um trechinho desse livro para ficar mais claro. Podemos falar também A Crise no Mundo Moderno, do grande cabalista René Guénon, um livro muito interessante também. Os trabalhos de René Guénon são muito interessantes. Mário Rosso de Luna, grande teósofo, gênio espanhol, também as suas obras, como O Livro que Mata a Morte, Os Simbolismos das Religiões. Mário Rosso de Luna também fala muito sobre esse período sombrio que nós vivemos de Kali Yuga. O professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Teosófica Brasileira, hoje Sociedade Brasileira de Obiose, deixou em suas obras e em suas revelações também muitos comentários e muitas revelações acerca desta Kali Yuga que nós vivemos e também sobre a Satya Yuga que está por vir. Então, falei até agora, estava falando sobre esse aspecto tão pesado, esse mundo tão pesado que nós vivemos. Parece que nesse momento nós chegamos... A sensação que dá é que nós chegamos ao fundo do poço, mas eu acredito que ainda vai chegar mais a fundo. E olha que eu sou sagitariano otimista, não é? Mas eu acredito que vai ficar mais sombrio ainda, porque faz parte do processo. Há que ficar assim para que o mundo possa ser renovado, para que possa haver uma reconstrução. A Satya Yuga vai acontecer. A Satya Yuga já é previsto. Tá? As antigas escrituras, os Rig Vedas já falavam, não é, sobre o futuro renascimento da Satya Yuga, não é, que sucederia o fim desta Kali Yuga que nós estamos vivendo, em que a humanidade chegaria no mais fundo do seu egoísmo, do seu materialismo, da sua corrupção, da sua conspurcação, da sua inversão absoluta de valores. Então, gente, como eu falei, para que o novo surja, é preciso que o velho, esse velho ciclo, essa Kali Yuga que o professor Henrique José de Souza denominava de fim de ciclo apodrecido e gasto, não é? O que há de aparência, né, do que está de pé,
não é? O que tem aparência de solidez, de estrutura, e que isso é só aparente, tudo isso já está caindo e vai cair. E o que é isso, pessoal, que eu estou falando? O que são essas estruturas? É o nosso sistema político, econômico, social, mundial. Não é só o Brasil. No Brasil vai pegar forte por diversas razões, tá certo? Mas é no mundo inteiro. Essa queda dessa estrutura podre político-econômica e social está com os seus dias contados. Já começou a cair. É só nós observarmos. Só nós observarmos o que tem acontecido no mundo, o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos. A própria pandemia do coronavírus é um sintoma muito forte, muito característico desse fim de ciclo. Os símbolos que envolvem também esse processo, a queda das Torres Gêmeas em Nova York, em 11 de setembro de 2001, quando ocorre um fim de um ciclo para o começo de um novo ciclo, existe esse simbolismo da torre que desaba. Está no arcano 16, a casa de Deus, a torre. Vejam que isso é um simbolismo que vem desde os tempos bíblicos com a Torre de Babel. A própria Revolução Francesa, a deflagração é a queda da Bastilha, a queda de uma torre. Enfim, tudo isso é necessário, gente. Tudo isso é necessário para que o novo ciclo surja, para que haja realmente o alvorecer de um novo ciclo, de uma nova era, que nós chamamos do quê? De Era de Aquário. É a própria Era de Aquário. É a nova era avatárica, a Era de Maitreya. A Era de Maitreya Buda. Vejam que no Bhagavad Gita, antes de nós terminarmos, no Bhagavad Gita, esse clássico, né, da literatura hindu, que faz parte do Mahabharata, esse épico da literatura sagrada hindu, vejam que no diálogo de Krishna, estou falando de Krishna, Jesus Krishna, Krishna, o discípulo Arjuna, não é? Krishna fala a Arjuna, Krishna é um avatara. O que é um avatara? É Maitreya, é como foi Jesus, é uma manifestação na face da Terra do próprio verbo solar. É uma própria manifestação na forma física, na matéria do Logos, da inteligência solar, da própria lei maior que a tudo e a todos rege. Vejam o que Krishna fala para Arjuna, falando justamente de um fim de uma Kali Yuga para o início de uma Satya Yuga. Vamos lá, pessoal. Krishna para Arjuna: toda vez que a lei justa, Dharma, se declina, que se levanta a injustiça, a Dharma, eu me manifesto para a salvação dos bons e a perdição dos maus. É para restabelecer a lei como Dharma que renasço em cada ciclo, em cada yuga. Eu sou tanto a morte que não poupa ninguém, como o renascimento que dissolve a morte. Estamos sim num momento de morte. Morte desse ciclo podre, apodrecido, dessa Kali Yuga que nós estamos vivendo. Mas, para que haja um renascimento, é preciso que haja a morte. Não é? É preciso que esse ciclo morra para que haja o renascimento de uma nova era, de uma nova Yuga, de uma Satya Yuga, em que o mundo possa ter a oportunidade, né, dos nossos descendentes, das gerações vindouras, viverem num mundo mais justo, mais fraterno, mais harmônico, mais feliz, mais espiritualizado. Tá bom, pessoal? Vou deixar aqui, antes da gente terminar, só um recadinho.
Inscrições abertas para o curso peregrino da Sociedade Brasileira de Eubiose, departamento do Sumaré, Zona Oeste de São Paulo, departamento do qual eu faço parte. Você pode fazer a sua inscrição pelo WhatsApp no número 11 99 112 1707. As aulas são todas as quintas-feiras, das 20 horas às 21h30. O peregrino tem duração de 1 ano e é o preparatório para os graus iniciáticos do nosso colégio iniciático, a Sociedade Brasileira de Eubiose. Faça sua inscrição e nos encontramos lá na Eubiose. O curso é presencial. Inscrição no WhatsApp no número 11 99 112 1707. Entre no site da Eubiose para ver outros departamentos e representações que sejam mais convenientes para você, mais próximos da sua casa. Aqui na capital de São Paulo temos 4 departamentos. Existem departamentos no ABC, no interior de São Paulo, em Minas, Rio de Janeiro, enfim, espalhados pelo Brasil e também em outros países fora do Brasil. E também você tem a oportunidade de fazer o ensino à distância, tá certo? E você obtém informação sobre o ensino à distância no site da Eubiose, eubiose.org.br. Um grande abraço, uma excelente semana. Estaremos de volta na semana que vem com mais um programa Semente Abstrata.